Eu sei que muitos irmãos aqui já trabalharam este assunto, já estudaram e podem também, e já têm falado sobre a Trindade com alguma pessoa que não entende. Então você mesmo, olha, a Trindade é Deus que é um só e se manifesta, e Ele é ao mesmo tempo três pessoas. Isso daí parece uma contradição, e nós somos frequentemente abordados quando dizem, por exemplo, que Satanás é que deu origem à doutrina da Trindade. Eles falam isso. E eles também falam assim, olha, foi Tertuliano quem introduziu o termo Trindade, foi ele que inventou esse termo. Então, quando nós ouvimos alguém dizer que alguém inventou, aí nós então pensamos assim, então isso daí não é bíblico, porque foi invenção humana. Mas eu quero dizer aos irmãos logo de imediato, que de fato a palavra Trindade não existe nas Escrituras. Quanto a isso, todo mundo sabe, e eu sei que não é problema saber disso, porque, por exemplo, nós temos palavras, expressões bíblicas, e nós sabemos que elas têm fundamentação bíblica, embora a palavra não está ali literalmente escrita na Bíblia. Então, queridos irmãos, é muito importante que nós vejamos que a doutrina da Trindade, ela não é uma contradição. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizerem assim, olha, a Trindade é uma contradição, porque viola a razão. Mas vamos ver o que é contradição. Contradição é uma violação da lei da não contradição, e impossível de ser resolvida, tanto pelos mortais, como pelo próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus não tem como resolver uma contradição. Isso daí, tanto neste mundo, como no mundo vindouro. Quando, por exemplo, eu digo assim a vocês, José, alguém aí, algum irmão que é casado e tem filhos, e claro que tem um pai, ou teve um pai. Você não pode dizer assim, olha, eu sou José, e eu sou pai e filho de mim mesmo. Não, isso daí, sim, isso daí é uma grande contradição. Mas se você disser assim, olha, eu sou pai e eu também sou filho, eu sou pai do meu filho e eu sou filho do meu pai, então aí você não tem, evidentemente, a contradição. Mas aí nós vamos ver o que é paradoxo. Agora sim, eu posso, inclusive, dizer que a doutrina da Trindade, ela é paradoxal. Por quê? Porque, de fato, ela é um paradoxo. E o que é paradoxo? É uma aparente contradição, que, quando examinada com mais cuidado, pode apresentar uma solução. Nós afirmamos que Deus é um só, e Deuteronômio 6:4 fala o quê? Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então, a Bíblia afirma tremendamente o monoteísmo. Nós lemos com frequência em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus é um só. Mas, ao mesmo tempo, nós afirmamos que nós temos uma trindade. Eu prefiro dizer triunidade. Por quê? Porque a triunidade fala de Deus que é, ao mesmo tempo, Ele é trino e, ao mesmo tempo, Ele é uno, a um só Deus. Então, quando nós dizemos assim, olha, Deus, Ele é
um ser em essência, mas ele é 3 pessoas. Se eu dissesse que Deus, ele é um Deus e 3 deuses, aí seria uma contradição, queridos. Mas nós afirmamos que Deus é um só em essência ou um só em substância. Essas palavrinhas, essência, substância, que nós estamos usando aqui, evidentemente que elas não existem na Bíblia, elas são tiradas da linguagem da filosofia. Por quê, irmãos? Porque sempre quando nós falamos, afirmamos, ensinamos, pensamos, nós precisamos falar, pensar em termos da linguagem existente no nosso meio. E a filosofia, ela foi usada para fornecer a linguagem. Claro, eu quando nasci, eu para dizer alguma coisa, eu para me expressar, eu tive que usar a linguagem que meus pais me ensinaram. Depois, quando eu fui para a escola, eu tive que aprender a linguagem. Então, a linguagem que eu tenho hoje, que nós temos hoje, irmãos, é exatamente a linguagem que nós temos em nossa sociedade, em nosso contexto cultural. Então, é a mesma coisa a questão da filosofia. Quando João escreve o seu evangelho, ele diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João usou, e lá no grego original, a palavra logos. João, quando falou, o verbo se fez carne, habitou entre nós, João usou o termo logos, que era exatamente uma palavra usada na filosofia grega. Essa palavra logos foi usada pelos estoicos. Essa palavrinha logos era corrente entre os filósofos gregos. É só que João, ele deu um outro sentido para expressar o quê? O logos é o próprio Filho de Deus encarnado. Então não é nenhum problema se a teologia usa a linguagem da filosofia. João, ele, quando escreve o seu evangelho, ele escreveu como um teólogo. Claro que a Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia é a fonte da teologia cristã. Né, irmãos? Então, quando nós pensamos bem nisso, isso daí vai nos ajudar bastante. Mas o que é um mistério? Mistério é algo desconhecido para nós no presente, mas que será desvendado quando? Em tempo futuro. A Bíblia diz que nós vemos agora como num espelho, né? Em enigma. Um dia, e a Bíblia nos garante isso, aquilo que para nós é paradoxal, aquilo que para nós hoje é um mistério, um dia nós vamos entender claramente. Mas a Trindade é o quê, irmãos? A Trindade, e aí a palavrinha Trindade, porque nós precisamos começar exatamente da palavra. A palavra Trindade, usada por Tertuliano, e de fato ele usou esse termo, ninguém nega, o fato de alguém usar um termo para designar um fato bíblico, um ensino bíblico, não quer dizer que isso não seja bíblico. A palavra Trindade é um esforço da teologia cristã em explicar aquilo que está nas Escrituras. E aqui então eu tenho um texto muito interessante de um teólogo, que ele então fala assim: a fórmula para a Trindade é paradoxal, mas não é de modo algum contraditória. A lei da não contradição afirma que algo não pode ser e ser o que é ao mesmo tempo e no mesmo relacionamento.
A fórmula histórica é que Deus é um em essência. Essa palavrinha essência, ousia em grego, é muito importante. É a mesma palavra substância de origem latina. Então, prestem bem atenção, queridos. E três em pessoas. Em pessoa. Ele é um de uma maneira e três de outra maneira. Para violar a lei da não contradição, alguém teria que dizer que Deus é um em essência e, ao mesmo tempo, três em essência. Ou que Deus é um em pessoa e, ao mesmo tempo, três em pessoa. Então, irmãos, a gente vê que a doutrina da Trindade, à luz desse raciocínio, não é uma contradição. É um paradoxo, sim, e é um mistério, sim. E nós ainda não temos condições de até mesmo explicar tudo o que há na Bíblia hoje. Mas um dia nós vamos ter essa explicação pura, porque nós vamos estar, irmãos, conhecendo toda a verdade que nós agora conhecemos ainda como um enigma. Ali então nós temos, rapidamente, só para nós vermos o que é que historicamente a igreja tem ensinado. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo. Ali então nós temos apenas esse gráfico para nos ajudar a ensinar o que é que a Bíblia ensina. Aqui temos um livro que ele é muito bom, eu aqui aconselho que vocês até adquirem essa obra, também esse outro, Pai, Filho e Espírito Santo, é um livro muito interessante. Ele está aí sobre essa frase que nós conhecemos, né? Que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós pensamos no batismo, ninguém é batizado em nome do homem. Ninguém viu assim o pastor batizar e dizer: eu batizo você em meu nome. Aí, então ele fala o seu nome. Eu batizo em nome do presbítero tal. Eu batizo em nome da igreja. Eu batizo em nome de fulano. Não, o batismo, queridos, é em nome de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é o nome de Deus segundo a revelação do Novo Testamento. Portanto, o batismo, ele é em nome de Deus e é, claro, de outro modo, em nome da Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. E aí vem aquela coisa que nós até dissemos antes, mas como é que eu vou conciliar o monoteísmo cristão, o monoteísmo bíblico com o ensino da Trindade? Essa é uma pergunta que os cristãos fazem. Mas nós então vemos que há a unidade na Trindade. Existe um texto que nós conhecemos bastante, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, quer dizer, dos dons espirituais, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito interessante porque ele mostra que na operação dos dons do Espírito, nós sempre dizemos que é o Espírito Santo, mas vocês vejam bem que
ali não é só o Espírito Santo quem atua. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é esse Senhor? Jesus, o Filho. O Espírito Santo é o mesmo na diversidade dos dons. Na diversidade dos ministérios, o Senhor Jesus. E na diversidade de operações, quem é? É o mesmo Deus. Quando fala Deus aqui, irmãos, aqui nessa terceira frase, é o Deus Pai. É o Deus Pai. Portanto, Pai, Filho, Espírito Santo envolvidos. As três pessoas envolvidas na mesma operação de distribuição e ministração dos dons espirituais. Então, irmãos, a gente então vê que Paulo se refere à Trindade, né, usando essa linguagem, esse texto aqui, essa estruturação. Evidentemente que Paulo ele não falou em Trindade, mas aqui está muito claro a Trindade. Alguns estudiosos chamam isso de economia da Trindade, no sentido de que economia é quando o Pai, ele tem a sua operação, ou ele tem a sua função, o Espírito Santo também, e o Filho também. Quando nós pensamos, por exemplo, na bênção apostólica, nós então vemos aqui Paulo deixando bem claro, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus no sentido de que Ele morreu por nós sem que nós merecêssemos nada. O amor de Deus, a grande causa da nossa salvação, embora não mereçamos nada. E a comunhão do Espírito Santo entre os salvos, que está conosco. Então aqui nós temos também a chamada economia da Trindade. Quando nós pensamos, irmãos, que Deus Pai, Ele providenciou a nossa salvação, quando nós pensamos que o Filho, Ele veio a este mundo e Ele deu a sua vida por nós, em prol de nossa salvação, e o Espírito Santo com um papel importantíssimo também na salvação. Por quê? Nós somente cremos porque o Espírito Santo, Ele nos leva a crer. Ele que convence, disse Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, aí nós temos as três pessoas, quando elas estão trabalhando em prol da nossa salvação. Aqui nós, então, vemos que quando temos o pronunciamento habitual, há décadas que as igrejas têm a chamada bênção apostólica. E aqui, então, nós temos a igreja falando do amor de Deus, da fonte da graça que é Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Quando nós pensamos na Trindade ou na Triunidade, alguns têm dito que a Trindade, ela se manifesta desde o Antigo Testamento. Eu tenho um pouco de cuidado quando, às vezes, eu leio algum livro. Alguns autores que eles tentam dizer assim, olha, lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, ele então disse assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Alguns aqui dizem que ali está manifesta a Trindade. Mas é bom que a gente entenda que
esse texto aí ele tem sido também considerado como sendo uma espécie de intensidade para então falar sobre Deus. É como se uma pessoa falasse assim: ó Deus, ó Deus, ó Deus, então repetisse. Alguns acham que ali existe um indício da Trindade. Outros dizem que lá em Gênesis capítulo 1, quando lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali nós temos, por exemplo, Deus em hebraico é expresso pela palavra Elohim. Elohim em hebraico pode ser traduzido como deuses. Deuses, porque o sufixo in em hebraico é sempre plural. Por exemplo, sus em hebraico é cavalo. Susim, cavalos. Sussá é égua. Sussaim é éguas. Então aí vocês têm o plural. Então aí o in é plural. Então Elohim é plural e é traduzido então, ou pode ser traduzido como deuses. Ao mesmo tempo, o verbo bará em hebraico está no singular. Então, alguns intérpretes entendem que já em Gênesis há um indício, nós não podemos dizer que há uma revelação clara da Trindade no Antigo Testamento. Mas a gente vê um indício da triunidade. Agora, irmãos, eu posso dizer então que ali nós temos um lampejo. Mas quando nós examinamos alguns textos das Escrituras, por exemplo, Êxodo capítulo 3, aliás, nós temos esses indícios da Trindade agora com mais fundamentação, agora com mais clareza, porque a revelação de Deus ela é gradual e progressiva. Nós não temos a revelação de Deus completa no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele então complementa os ensinos revelados no Antigo Testamento. Quando nós temos aqui a passagem, quando Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, aqui então diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Eu vou aqui pular, por causa do tempo. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Interessante que aqui o anjo do Senhor, e aqui na minha Bíblia, algumas versões bíblicas trazem anjo do Senhor com A maiúsculo. Isso daí é significativo. Por quê? Porque esse daqui não é um anjo qualquer. E eu gosto muito dessa colocação do A maiúsculo para anjo do Senhor, porque na Bíblia aparece também, lá no Antigo Testamento, e até mesmo
até mesmo no Novo, anjo com A minúsculo. Por quê? O anjo com A minúsculo é um mensageiro de Deus, é um anjo, é um espírito ministrador, como diz Hebreus, enviados para ministrar aos que hão de herdar a salvação. Mas aqui esse anjo do Senhor, ele é diferente. Ele é o próprio Deus. E observe que é dito a Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés escondeu o rosto. Essas manifestações do anjo do Senhor aparecem em Gênesis 16, por exemplo, lá, Agar. Aparece também em Gênesis 21, numa nova situação em que Agar, ela numa necessidade tremenda, o próprio Senhor fala para Agar, e ela então diz: aqui está o Deus que me vê, e é o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, é o Deus que me vê. Agora nós temos, queridos, em Josué, capítulo 5, uma passagem também muito interessante, a partir do verso 13, Josué 5, a partir do 13, que fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Observe que Josué adorou aquele que ali aparecera. Observe que ele apareceu numa figura humana, um homem, um soldado, com uma espada nua na mão. E ele fala assim: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vocês agora pensem bem em Êxodo capítulo 3. Observaram isso? A mesma pessoa que apareceu a Moisés, apareceu também a Josué. E Josué adorou. E se vocês olharem, queridos, em muitas passagens do Novo Testamento e até do Antigo Testamento, anjos não são adorados. Não são. E lá em Apocalipse, quando João, ele vê o anjo que lhe transmite a revelação de todo o livro, ele, quando vai se prostrar diante do anjo, o que é que o anjo fala? Não faças isto, adora a Deus. A diferença que existe, irmãos, esse anjo que aparece aqui em Josué 5, que aparece em Moisés, lá em Êxodo 3, a Moisés, não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. Os estudiosos, os teólogos, com base nisso, e eu creio piamente nisto, dizem que ali era o próprio Jesus que aparecera ali. O próprio Jesus Cristo ali é o que se chama de teofania. Alguns chamam de cristofania. É quando Cristo apareceu antes da sua encarnação, antes de nascer no ventre de Maria. Era Jesus que ali aparecera. E vamos nós agora voltar a Êxodo capítulo 3, quando nós então vemos o desenrolar daquele fato de Moisés. Agora vamos voltar mais uma vez lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe, não é?
quando Moisés está ali diante do anjo, do Senhor, anjo com A maiúsculo, e aqui no verso 13 temos assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Essa frase, eu sou o que sou, em hebraico, deu origem ao termo Jeová, que é transliterado em português Jeová. Alguns dizem Javé, alguns dizem Iavé. Evidentemente que, segundo os estudiosos do hebraico, Jeová é o mais descartado como sendo a pronúncia em nossa língua. Javé é só que no hebraico não há o som G. Então, é Iavé. Nós, para fazer a transliteração para a língua portuguesa, que então colocamos o som G. Aí temos a letra J, evidentemente, para ter uma concordância com o som G. Iavé. Iavé é o termo mais próximo. E aqui então, Iavé significa o quê? Eu sou o que sou. Vem do verbo aiá, que é o verbo ser em hebraico. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É interessante, queridos irmãos, que quando nós pensamos nisto e vemos, agora vamos pular para o Novo Testamento. É muito importante. Agora vamos ao Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, nós temos uma passagem em que Jesus Cristo, ele está falando aos judeus. E aí, ele então diz aqui algo interessante. Vamos lá então ver capítulo 8 de João, a partir do 52. Quando os judeus dizem, eles estão convencidos de que Jesus Cristo tem demônio. E eles dizem isso a ele. E aí eles perguntam assim no verso 53, és maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, e quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, veja que ele está remetendo a Êxodo capítulo 3. O eu sou me enviou a vós, disse Deus a Moisés. E agora Jesus diz, por causa disso, exatamente porque Jesus, ele está dizendo que ele é Deus. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando Jesus disse que Abraão viu o seu dia,
Aí me lembra aquela passagem lá de Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe aqueles 3, só para dizer uma coisa, ali não é a Trindade, tá? Ali não é a Trindade, embora sejam 3, mas veja bem que Abraão, ele vai, os 2 anjos, porque foram 3 homens que apareceram a Abraão, estavam em figura humana, homens, estavam ali numa aparência de carne e osso, e os 2 foram lá para Sodoma, destruíram a cidade, ou eles foram anunciar a destruição da cidade, e Abraão, e aquele único ficou com Abraão, e Abraão ofereceu ali oferta. Ali não era um mero homem. Somente para nós termos alguma coisa sobre a triunidade no Antigo Testamento. Embora nós não tenhamos o termo Trindade explicitamente na Bíblia, embora na Bíblia nós não tenhamos uma formulação teológica, mas nós temos ali a Trindade. Sim, sim. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhante. Os estudiosos entendem que ali está também um indício da Trindade. É isso mesmo. Aqui então nós temos, mas vamos agora vamos retornar ao Novo Testamento. Houve só esse excurso, né, ao Antigo Testamento, que é muito importante, embora haja muita coisa. Existe muito filé mignon para comermos, não é? Embora o preço esteja alto, mas na Bíblia isso daqui está de graça. Alimentarmos do filé na palavra de Deus e vermos o quanto a Bíblia fornece esse maravilhoso estudo. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, depois um só Deus e Pai. Observe, um só Espírito, um só Senhor Jesus e um só Deus e Pai. Então, quando temos Deus, é o Deus Pai. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Então, aqui nós temos que eles, Pai, Filho e Espírito, são iguais em poder, glória e majestade. Nós então temos no Novo Testamento também, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As testemunhas de Jeová, elas têm a sua Bíblia, mas a tradução deles é uma tradução manipulada, à luz do original grego e hebraico. Então eles colocaram assim, eles fizeram uma tradução para se ajustar à teologia deles. No princípio era a palavra, quanto a palavra não é problema, porque logos, verbo, palavra são a mesma coisa, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. A palavra era um Deus. Conforme essa Bíblia deles, eles estão caindo até num biteísmo. Há um Deus maior e há um Deus menor. Biteísmo por quê? Porque há 2 deuses. E quanto ao Espírito Santo, eles então disseram assim na sua Bíblia, e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Força ativa de Deus é para então dizer que o Espírito Santo não é Deus. Nós então temos, irmãos, aqui nós temos a passagem lá de Gênesis, que nós já até vimos aqui, mas olha só, Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele ensinou aos seus discípulos, né? Nós já até falamos nisso, o batismo em nome do Pai. E interessante também que em todo o seu ministério, Jesus, ele ensinou a Trindade, embora não tenha usado
o nome, o termo Trindade, e ele também não fez uma formulação teológica que nós hoje temos, né, a partir de Tertuliano e de outros mais. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Aqui nós temos, só para nós já nos aproximarmos do fim, o credo de Atanásio. Depois, no próximo domingo, vamos então falar mais sobre o desdobramento da doutrina da Trindade na igreja cristã. Mas eu já vou dar aqui um lampejo. Atanásio foi um homem de Deus. Ele foi presbítero em Alexandria. E ele então disse assim: nesta trindade nenhum deles é antes ou depois do outro, nenhum é maior ou menor do que o outro, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Atanásio veio depois de Tertuliano. Tertuliano, segundo os estudiosos, foi o primeiro a empregar o termo trindade. Tertuliano, ele era um teólogo do norte da África, Cartago. Então, ele usou o termo latino trinitas, que é para nós, trindade. E depois, Atanásio, então, ele faz essa formulação. Ele foi o campeão da ortodoxia bíblica. Esse foi o homem que venceu a heresia do arianismo, que diz que Jesus Cristo não é Deus. E Atanásio fala assim: de modo que todas as coisas, como dito acima, a unidade na trindade e a trindade na unidade deve ser adorada. Aquele, portanto, que for salvo deve assim pensar sobre a trindade. Aqui então nós temos o concílio de Nicéia, que foi um concílio convocado pelo imperador Constantino. E eu estou dizendo isso com muita ênfase até, porque muitos dizem que foi Constantino quem criou o dogma da trindade, mas não foi. Não foi Constantino. Por quê? Porque Constantino, ele estava preocupado com a polêmica que houve, de fato, e depois nós falaremos sobre isso no próximo domingo. Então, ele reuniu todos os líderes de igrejas na época, e ele, então, convidou para que todos fossem debater. A igreja cristã, já bem antes disso, já orava a Jesus, adorava a Jesus, quer dizer, Cristo já era objeto de adoração nos cânticos, no culto. Como nós hoje fazemos, nós adoramos a Jesus. E aí, o que houve no concílio de Nicéia foi simplesmente foi apenas uma formulação daquilo que já se cria. E ali então nós temos, cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, substância é a mesma coisa que essência, pelo qual todas as coisas foram feitas. E aqui você tem embaixo: e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. Observe que a igreja também já adorava também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também era objeto de culto. Aqui vocês têm um texto da declaração da Convenção Batista Brasileira. Eu quero somente fazer um destaque dizendo que todas as igrejas históricas, elas creem nisto que nós cremos, na triunidade divina. Então, a declaração da Convenção Batista Brasileira, ou seja, dos batistas,
deixa bem claro aqui no final: em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. E aqui eu não sei, eu creio que os irmãos também aceitam a nova declaração de fé das Assembleias de Deus. E aqui neste livro, diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, quer dizer, há um só Deus, que Deus é uno em essência ou substância, que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. E aqui diz mais: as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. É o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é exatamente a que vocês também confessam, né? É o mesmo. Uma só essência, substância em três pessoas. Observe que não há como usar outros termos a não ser aqueles da filosofia grega antiga, né? Essência, substância, né? Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos. Aí vocês têm onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Então, irmãos, aqui então a gente fecha, né, o assunto, né? E que Deus possa nos abençoar.